Frente Preta. Primeiros diálogos. Não chegamos ontem. A participação ativa do movimento estudantil e dos movimentos sociais na construção das primeiras bancas de sindicância da UFJF. No primeiro semestre do ano de 2018, durante a gestão O Amanhã Será Nosso, do DCE-UFJF, os representantes da entidade foram procurados por diversos candidatos do PISME, do Enem, e estudantes da UFJF que buscavam orientações quanto aos procedimentos institucionais para acionarem as denúncias de fraudes nas ações afirmativas de estudantes selecionados para as vagas do vestibular e SISU 2018. Nesse período, ainda não havia comissão de sindicância na UFJF 2018, tampouco comissão de heteroidentificação 2019. Com poucas informações sobre como proceder mediante as fraudes, muitos vieram até as representações estudantis e coletivos negros procurar informações sobre como formalizar os pedidos de denúncias de fraudes. Com isso, constatou-se que uma série de nomes que estavam na lista de presença nas vagas reservadas para candidatos pretos, pardos e indígenas estavam sendo burladas por candidatos racialmente identificados como brancos e fizeram uso do procedimento de autodeclaração indevidamente. Além disso, foram feitas denúncias de estudantes que já estariam cursando a universidade e prestes a concluir a graduação. Nesse sentido, os denunciantes enviaram para o DCE os nomes dos candidatos, fotos e redes sociais dos mesmos, juntamente com o curso para o qual haviam sido selecionados. Os membros do DCE orientaram para que as denúncias fossem feitas nos canais da ouvidoria especializada da UFJF. Com isso, diante do grande número de denúncias, foi convocada uma reunião com os coletivos negros da UFJF. Naquele período, Coletivo Descolônia, Coletivo Negro Resistência Viva, Coletivo Praxis Negra, e aberto a independentes para que pudéssemos discutir conjuntamente ações propositivas à DIAAF, UFJF, Diretoria de Ações Afirmativas, sobre a necessidade da implementação de comissões de sindicância para apuração de fraudes das cotas de estudantes matriculados e comissões de heteroidentificação para apuração de autodeclarados CPI, pretos, pardos e indígenas antes da matrícula. Nessa primeira reunião, foi encaminhado que entraríamos em contato com a Diretoria de Ações Afirmativas, DIAAF, e iniciaríamos um diálogo institucional, além de desenvolvermos um conjunto de informações sobre os procedimentos de denúncia nas redes sociais do DCE, tendo em vista a insuficiência de informações divulgadas pela UFJF, disponíveis naquele momento, fazendo com que o procedimento de denúncia fosse mais moroso e complexo para os denunciantes. Também foram convocadas outras reuniões abertas. Um dos candidatos que efetuou denúncias chegou a nos entregar um documento com denúncias de fraudes nos mais diversos cursos da UFJF. Nesse período, foram feitas várias reuniões entre os coletivos negros e o DCE, nas quais tiramos campanhas, recolhemos denúncias e acionamos a DIAAF para reivindicar medidas de averiguação, transparência nos processos, fazer o acompanhamento das denúncias e estabelecer um diálogo horizontal entre o corpo discente, coletivos e DIAAF, na construção e implementação das bancas e comissões de averiguação. Por isso, afirmamos que, desde o princípio, nos colocamos à disposição da UFJF para dialogar as melhores formas de garantir que o direito às cotas fosse assegurado, participando das iniciativas da universidade e dialogando propositivamente com a DIAAF, o movimento estudantil, os coletivos negros e independentes. Com isso, foi na primeira reunião entre DCE e DIAAF, que ocorreu em 2018, que também contou com representantes da Prograde, que a representação estudantil e coletivos negros propuseram às representantes institucionais que as comissões de heteroidentificação e de sindicância tivessem a participação da representação estudantil e de movimentos sociais, como ocorre na maioria das universidades do país, e como dispõe a Portaria número 4 de 2018, sobre a diversidade da composição das bancas. Além disso, realizamos um levantamento das experiências de outras universidades públicas, no que diz respeito à formação das bancas de heteroidentificação. Propomos também a participação do movimento estudantil e dos coletivos negros, que vinham se reunindo periodicamente para discutir, estudar e elaborar alternativas para a implementação das bancas de heteroidentificação da UFJF. Na elaboração do documento, queria coordenar as atividades da Comissão de Heteroidentificação.
Contudo, embora o movimento estudantil e coletivos negros tenham se mostrado ativos e abertos ao diálogo desde o início com as forças institucionais da UFJF, percebemos certa resistência da instituição em acolher e considerar nossas contribuições no processo de construção das bancas de sindicância e heteroidentificação, que seriam implementadas mais tarde. Além disso, é de suma importância destacarmos o papel social dos diferentes sujeitos políticos do movimento estudantil e movimento social, que tensionaram e pressionaram, dentro de seus limites, ao FJF como um todo a iniciarem o debate urgente sobre a implementação das bancas de sindicância e heteroidentificação dos autodeclarados. Inicialmente, percebemos que as denúncias efetuadas não foram respondidas naquele ano de 2018. Um documento com percentual de deferidos e indeferidos ao final do processo de sindicância nos foi dado. Porém, não sabíamos de quais casos específicos se tratavam, tendo em vista que o documento apresentado revelava o resultado total de todas as denúncias encaminhadas à comissão de sindicância. Também tivemos experiências frustrantes quando reuniões marcadas na DIAAF para discutirmos os procedimentos que estavam sendo construídos eram desmarcadas em cima da hora. Nossas reivindicações de maior participação nesse processo foi sendo cada vez mais minada pelas restrições e resistência da universidade em incorporar nossas contribuições naquele momento. Por isso, embora estivéssemos organizados politicamente e nos mostrando empenhados em contribuir com as primeiras elaborações sobre as bancas de sindicância e heteroidentificação da UFJF, por vezes sentimos que nossa participação foi minimizada e subestimada neste processo. A única resposta que recebemos da DIAAF foi um documento que comentava por alto quantas denúncias foram acatadas e quantas rejeitadas, mas no qual não constava como foram apuradas as denúncias. Apenas uma bibliografia básica na qual a universidade havia se inspirado para compreender o que seriam indivíduos pretos e pardos. Por isso, a Frente Preta, movimento independente apartidário, porém não apolítico, iniciado por discentes de cursos variados da UFJF e de diferentes coletivos negros, atuando enquanto resistência política, crítica ao racismo institucional e em defesa da garantia e devida fiscalização das políticas de ações afirmativas, esclarece que muitos de seus integrantes estiveram participando ativamente desde as primeiras denúncias de fraudes nas cotas raciais, que tomou grandes proporções em 2018, mas que infelizmente não foram devidamente incorporadas nas discussões institucionais. Por isso, os movimentos sociais, coletivos negros e representantes estudantis que figuraram os primeiros diálogos institucionais com a DIAAF em 2018, hoje se reúnem numa frente única para pensar em estratégias e mostrarem ao FJF que é possível garantir que as políticas de ações afirmativas sejam asseguradas. Dessa forma, a Frente Preta compreende que a luta pelas políticas públicas de ações afirmativas deve ser sempre empreendida e reafirmada em compromisso com aqueles que nos antecedem nessa luta e que nos mostraram de várias formas, seja na política, no meio acadêmico ou na cultura, que a transformação social dos espaços institucionais e de poder é possível, mas para isso é necessário o empenho de todas as instâncias das esferas sociais e institucionais, no comprometimento para com a garantia e fiscalização dessas políticas públicas.